Fala galera do Café com One Piece, aqui quem fala é o PR, vamos para mais um jogo narrado. Estamos na Cripta Arcana, terceira rodada do circuito de One Piece, né? Quem ganhar aqui já ganha vaga direta pra final lá em São Paulo. Geralmente a gente tem a final, né? E vamos ver como que vai ser esse jogo aqui e quem vai estar jogando aqui. Representante do Café com One Piece, Fidelis, jogando aqui de Kuzan. Deck azul, forte aí, a galera não tava dando nada pra esse Kuzan, deck muito forte. A gente fez a nossa tier list, colocou ele no tier 1 aqui. Então, outro lado do Brug Lee trouxe um Sabo diferente aqui. Já estamos na UP13? Não, esse Sabo aí é o Sabo lá da UP5, que ele pode voltar duas pro fundo do deck e nenhuma carta dele é removida. Ele dá menos 1000 pra alguém lá e não é removida as cartas dele, né? Então, um deck muito forte aí, né? E ganhou uns buffs aí por causa que veio a Koala, né? E tem umas cartas pretas que você pode usar nesse deck. Certo? O Kuzan já, muito simples a habilidade dele também. Já falei a habilidade do Sabo. A habilidade do Kuzan, toda vez que você descarta uma carta da sua mão por um efeito de uma carta que seja marinha, você pode comprar uma. Beleza? Brug Lee versus Fidelis. Vamos ver como vai ser esse jogo aqui enquanto os jogadores embaralham. Você já vai deixando seu like aí no canal. Se você ainda não deixou, deixa aí o like. Vou esperar um pouco pra você deixar o like aqui, né? Vamos lá. Deixou o like? Agora vamos pro game. Embaralhou, cortou, tirou o dado, olhou a mão, muligou, fideleira, cortou, colocou os dons, colocou as vidas e vamos para o game. Quem inicia aqui? Quem inicia a fideleira com um donzinho. Vamos ver se já vem com um buscador alguma coisa. Não veio com nada. 2 dons aqui para o Brug Lee, que vai descer a sua Belobet. Olha, 5 do topo do seu deck. Pode pegar uma carta do Revolutionary Army. Acha algumas peças interessantes. Acham o Dragon novo. Acha muita coisa. Ele pega o Dragon Rush, né? Não vai pro o Dragon preto, né? Que você consegue voltar 3 pro fundo do deck ali. Pô, Stage, bem interessante, né? Já vai usar esse Stage. Já vai aumentar a sua capacidade de busca ali. Descarta o evento de defesa, né? Que também é bem forte. Olha 3. Pode pegar uma carta do Revolutionary Army ali. Acho um Sabo. Mas vai para uma Koala, então vai amplificar as suas buscas ali no começo do turno, né? E aquela Koala também funciona ali como um Brênio, né? Ou como um Spandine, né? Só que é para Revolucionário Arm. Que você joga ela, olha 3, pega uma e o resto vai pro trash. Veio 8 na vida, só toma esse dano aqui pro Brug Lee, né? O Fideleira não fez uma jogada muito complexa. Olha aqui agora, mais 3 usando o stage, pega um hack. Esse hack é bem interessante, né? Porque ele ganha mais 4 de custo e quando ele toma KO, ele leva um personagem de 4 junto, né? Vai pra mão ali, vem 5 na vida. Esse Sabo ainda bate 5, né? Tem 4 vidas, não é o Sabo da UP13. 4 para o hack, passa o turno. Brug Lee, esse hack tem mais 4 de custo, bem interessante, né? Vamos ver a jogada do Fideleira agora para quantos dons? 5 dons? 5 dons, né? Vem 6 na vida do Brug Lee. 2K counter aqui. Não toma esse dano. 4 agora. A curva ímpar do Kuzan é bem ruim, né? Você vê aqui que ele só teve um Borsalino para descer. Não tinha muito o que fazer, né? Na curva ímpar aqui, você tem ou esse Borsalino batendo 6 ou o Borsalino fazendo um search, né? É bem fraca essa curva aí. A curva ímpar do Kuzan, né? Aqui o Brug Lee já vem descendo a sua Koala. Olha, 3 ali do topo do baralho, né? O resto vai pro trash. Pegou um Sabo ali, né? Pode ainda usar o seu stage, né? Tá com quantos dons? 5 dons? 5 dons, né? Pode bater 5 ali ainda com... Não, vai pagar 5 primeiro. Vai descer o Kuzan, né? Dá menos o Carazo. Carazo Kuzan. Vai descer o Carazo ali no Kuzan. Dá menos 1000 ali pro Kuzan. Vai bater 6 vida. E triga um Gravity Blade jogando pra baixo. Ali. O Carazo já, né? Nem ficou em campo, né? Se não me engano, esse Sabo só protege de KO, né? Vamos dar uma confirmada aqui. Se não me engano, é isso, né? É KO, né? Todo KO por efeito, então bottom deck funciona ainda, né? Não é removed, é KO'd. Na UP5 ainda fazia sentido, né? Hoje tudo remove, tudo é bottom deck, tudo faz tudo tem defesa de KO.
Vem aqui. Já um 5 na vida do Brugli, que vai usar um 2K counter, né? Defende ali. Desce agora um Sakazuki, que simplesmente compra duas, né? Esse Sakazuki é fortíssimo nesse deck. Ele pode comprar duas, descarta uma, usa a habilidade do líder, porque ele descartou com a habilidade dele lá, e tracha uma, e liga um dom, e compra 3 cartas e descarta uma. Basicamente essa é a habilidade do Sakazuki aí, né? Pra esse Kuzan, né? Mas eu posso ler para vocês aqui, né? Porque é muito forte o Sakazuki nesse deck, né? Ó, então se seu líder for Navy, que é, você compra duas. E aí uma vez por turno você pode trachar uma carta da sua mão e dar um Rest Dome pro seu líder ou personagem. Quando você tracha, com a habilidade do Kuzan, você compra mais uma. Então você compra 3... Quer dizer, você compra duas, tracha uma e compra mais uma. Então é muita carta que você compra aqui, né? Muita carta, muita carta. Não sei se o Fideleira comprou a carta aqui, né? Mas tudo bem. Entra o Dragon ali, né? Pagando 8, pode voltar 3 pro fundo do baralho. Fazendo isso, ele pode jogar uma carta de até custo 6 ali do Trash em campo, que vai jogar um Ivankov, que vai olhar 3 e vai jogar mais uma carta ali, que acha um Carazo ali, né? 2 Carazos, inclusive, né? E vai dar menos 1000 para o líder ali, né? Do Fideleira, né? E 5 na vida. Descendo ali o Fideleira ou para 2 vidas, ou gastando de counter aqui, né? E o campo do Brugli tá gigantesco. Usa ali o Matsuro, né? Usa Stage agora o Brugli. Olha mais 3 cartas ali. Pode pegar uma carta Revolutionary Arm. Acha ali algumas peças interessantes, né? Acha ali um Morley. Seria interessante também o Brugli descer o outro Carazo, né? Porque o outro Carazo ganha mais 3 de custo. Toda vez que ele bate, o oponente tem que descartar uma carta, né? Então, também seria uma ótima opção, né? Que ele achou ali com... Ah, mas ele tinha 6.000 de power, né? Então não poderia jogar com o Ivankov, né? Tá certo, tá certo. Me corrijam nos comentários, mas é isso. Já tô prevendo vocês corrigirem aí. Então comentem alguma coisa aí. Se tô certo, se tô errado. Comenta aí, tá certo, é isso. Fideleira pensando bastante aqui. Já pensou, pô, fui na curva errada. Perdi o dado, perdi o jogo. Não tenho o que fazer aqui, mas... Tem o Revolucionário Arm inteiro do outro lado ali pra tentar me matar, né? Só falta a Koala ali pra completar, né? Porque tem o Dragon, o Ivankov e o Carazo. Fideleira pensando como sai dessa situação. Agora sim para 9 dons. Pode jogar aquele Garp, fazer um 2x1, né? Parar um dos ataques ali do Brugli, né? Mas não sei como que vai ser feito aqui, né? Um Gravity Blade conseguiria remover algumas peças ali também do Brugli, né? Se ele desse um Gravity Blade, levaria pelo menos ali o Ivankov e o Carazo, né? Interessante, né? Ou o Carazo e o Hack, né? Pra não ter problema ali de removal. Tem 3 vidas ainda, dá pra defender, não sei. Vamos ver. Vem 5 na vida. 2K counter é gasto aqui, já dá uma indicativa aqui para o Fideleira que ele tá sem 1K counter na mão, só tem 2K counter e brick. Será que é o caso? Acho que é, né? Tá certo, né? A leitura aqui. Entra um Garp. Pode jogar uma carta Navy ali de 8.000 de power, né? Azul, em campo. Tá pensando qual que vai entrar ali? Entra. Não, descarta uma, né? Descartou uma. A Bela do líder, agora compra uma. Kuzan. Então descartou um Kuzan, entrou um Kuzan. Esse Kuzan, pode, acho que descarta uma, vai comprar mais uma, né? Mas esse Kuzan aí, o oponente não pode... Uma das cartas do oponente não ataca, né? Ali descartou um Sakazuki que comprou mais uma. E o Carazo acho que não ataca, né? Poderia... Não sei o que é pior aqui, se é o Dragon ou se é o Carazo, né? Agora vai usar a habilidade do Sakazuki, né? Que ele pode descartar mais uma carta. Então vai reciclar a sua mão ali, né?
com a habilidade do líder, né? Porque ele, toda vez que ele descarta uma carta por uma carta Navy, né? Ele vai comprar uma. Então, isso, muito forte isso, né? Descarta ali um Kuzan, que é um Brick, e vai comprar uma. Liga um Dom ali no seu Kuzan. Pode agora bater 6 e 8, né? 6 na vida. Mais um 2K Counter. E 8 na vida. 2 Dragon na mão. Ou bloqueia ou toma, né? Tá pensando no Brugli aqui? Acho que ele vai tomar no dano. Não, bloqueou? Bloqueou. E vai embora o Sakazuki. Só que aí o Fideleira pode descartar uma carta na mão ali, né? E o Borsalino fica em campo, né? É isso, né? O Borsalino é muito forte nesse cuzão, porque se vai descartar uma carta na mão, né? O Borsalino vai ficar em campo, né? É, você tracha uma da mão, em vez de fazer... Não sei se foi trachado, acho que só leu ali a carta que ele não pode ser removido, né? Mas esqueceu de ler o resto. Você tem que trachar uma da mão, em vez de ele ser removido, né? E aí, trachando uma na mão, você vai comprar uma também, né? Você não vai perder o número de cartas na mão, mas tem que trachar uma. Vai 2 dons aqui no Ivankov. Com o Dragon, o Rush que entrou em campo, né? Já vai bater 8 em 6 ali do Borsalino, né? O Fideleiro tá com 1 milhão de cartas na mão. Não sei se ele vai se defender esse Borsalino ou vai deixar embora, né? Que agora é removido por batalha, ele é removido, né? Rapaz, tá 1,5 esse jogo aqui. Que jogo eterno aqui, né? Os dois jogadores com muitas cartas na mão. Tá com 3 vidas os dois jogadores aí com 18 minutos. Em uma rodada que vai morrer alguém, né? Porque tá acabando o vídeo. E até agora tá os dois jogadores com 1 milhão de carta na mão ali, né? E com um monte de carta em campo. Agora vai vir mais 6 na vida do Fideleira. Toma esse dano. E 9 no campo ou na vida. Pode usar seu evento ali também, né, o Fideleira, se ele quiser, né? Agora é interessante, usa eventos, descarta uma, compra uma e dá mais um K-Counter ali. Toma o dano também, acho que não precisaria ter tomado esse dano aqui, né? Porque tem 3 cartas, 3 atacantes interessantes ali, só que acho que ele não encontra o letal ainda, né? E o Karazu no próximo turno vai poder bater. Poderia agora ir pro board, né? Tudo bem que tem a habilidade do Sabo, né? Que esse KO de batalha também funciona. O Sabo poderia proteger um dos seus personagens de um dos ataques, dando menos 1000 ali, né? Porque tem um dom ligado nele. Mas pelo menos um dos ataques aqui o Fideleira tiraria, né? E como ele tinha um dom up, ele poderia usar seu evento ali para defender, né? E aí estaria numa situação um pouco melhor agora, né? Mas vejamos. Quem vai continuar invicto aqui? $10 dons já pro Fideleira. Tá pensando bastante. Pega aqui, olha ali, vira lá. Vai pra vida, vai pro board. Pensando bastante o que faz aqui. Tá lendo as suas cartas agora pra ver se tem alguma outra solução ali, né? Olha os seus dons. Tem 4 ataques, né? Parando pra pensar, né? Vem 8. 8 em 8, não. Olha de novo. Porque aqui se ele fosse para o board... removeria pelo menos 4 ataques, 3 no board ali, né? Pelo menos... um ele removeria. 9. Board. Vida. Toma esse primeiro 9 aqui, Brugli. Acho que o Fideleira tá indo com letal, né? Mais 9 na vida. Toma mais esse dano. E agora vai ter que defender, né? Deixa eu ver quanto que tem aqui de dom. Tem ainda 8 dons pra trás, né? Vai vir 10 na vida. 2K. 11. Defendeu. Agora ferrou, né? Que agora não tira mais nem o board e nem a vida, né? O Brugli também comprou 1 zilhão de 2K. Tem muito 2K esse deck dele aí, hein? E como o Fideleira foi pra um letal aqui, e acho que não tinha um plano backup aqui desse letal,
tem muitas cartas na mão, mas acho que não consegue defender a volta aqui, né? Porque tem muitas cartas poderosas do lado aqui do Brugli, né? Pelo menos tem 2 Dragon ali que vai bater pelo no mínimo um 8, 8, 9. É muita coisa, né? Eu acho que é aqui que finaliza, né? São poucos turnos, mas turnos longos aqui dos jogadores, né? E agora sim, 5 na vida. Toma esse dano aqui, Brugli. E mais um Borsalino em campo. Um blockerzinho, passou. 2 down up. E seja o que Deus quiser, né? Porque agora o Brugli vai pro letal, né? Provavelmente, né? Ou vai pro board de novo? Acho que não, né? Tem que ir pro letal agora, né? Já pode colocar 2 dons ali no seu... Caralho, já vai ter 7 de dano, menos 1000 pro líder, né? E tem mais um Dragon em campo ali. Tem mais um Dragon, né? Tem mais um Dragon na mão que pode já entrando, dar 2 dons ali pro Carazo já bater 7. Pega ali um Sabo, né? Pra deixar ali como plano reserva ali, né? E vai entrar já outro Dragon, né? Provavelmente, né? Dragon 9... Vai 2 dons ali. Vai ligar 2 dons no Carazo antes pra ter 7. E dar menos 1000. Poderia ter usado o Dragon pra fazer isso, né? Porque... Mas aí pode dar pro seu líder ali os dons. Não tem problema, né? Daria no mesmo. Aí vai ter mais um atacante 9, né? E vai ligar 2 dons no seu líder. Vai bater mais 7. Usa já um... Ice Block. Descarta uma. Com a habilidade do líder, compra uma, né? Agora pode vir o 6 na vida ali do Ivankov. E depois... Tá. Eu não vou mais comentar a sequência aqui, porque toda vez que eu falo tá errado, né? Poderia, ó. A jogada... Acho que a jogada mais eficiente aqui seria descer o Dragon agora. Ligar 2 no líder. Quer dizer, bater 6 com o Ivankov, né? Em vez de bater 5 com o líder, bate 6 com o Ivankov. Desce o Dragon. Aí sim. Você pode bater 7, 8, 9, 9. Então você teria mais atacantes. Aí agora você perdeu... 2000 aqui de power, né? Porque vai bater... Beleza, vai ter 3 ataques. Agora, mais um de 8, né? Mas o Fideleira poderia ter usado o Free Block lá no último também, né? Porque agora ele vai perder o bloco. Porque tá vindo 8. Agora vai ser 8, 9, 9. Tem que defender esse 8. 2 fiquei counter, bloquear 1 e defender mais 1, né? Nossa senhora! Foi 4 cartas ali pra defender. Então tava também sem 2K counter na mão aqui o Fideleira e bloco. E agora 9 na vida. Não tinha como defender. Rapaz, que jogo! Que jogo complexo. Que jogo complexo. Pra quem veio até agora, curte, compartilha. Se inscreve no canal aí se você não é inscrito. E já deixa o seu like aí. Vê na descrição aí nosso sorteio mensal aí. Tem no banner do canal. Tem aí no nosso Instagram. Valeu. Até a próxima.